Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes, um canal que é meu, mas que também é seu. Já quero pedir desculpas porque a tecnologia que eu disponho não é a melhor que deveria ser, é o que vocês merecem. Nós vamos melhorando essas tecnologias aí aos poucos, à medida que a gente vai se familiarizando com o canal e com o YouTube, uma vez que esse canal só tem 3 meses e ele está crescendo porque você está acreditando no trabalho e é assim que nós vamos seguir juntos. Então, assim, busquei tentar fazer agora um vídeo para que a gente possa discutir aqui estratégias, análises, para que a gente possa ganhar rodadas únicas, ou seja, competição tiro curto. Então, como é que eu vou fazer para ganhar tiro curto? Essa é a ideia desse vídeo de hoje, para ajudar todos vocês. Então, se você gosta do conteúdo, quer ajudar no crescimento do canal, já vai deixando o like, já vai compartilhando para a gente crescer juntos. Então, vamos lá. A ideia desse vídeo são 7 estratégias ou dicas para melhorar o seu desempenho em ligas tiro curto. Então, a primeira dica qual é? A primeira dica é: não use o seu time de liga clássica para jogar tiro curto ou para jogar rodada única. Muita gente ainda não sabe o que é tiro curto. Tiro curto são aquelas competições onde você aposta lá R$10, por exemplo. Tem ligas grandes, gigantes, que pagam até 100, 200 mil reais. E tem ligas pequenas que você vai ganhar 400, 500 reais apostando R$10 a rodada. Aposta R$10, quem tiver a maior pontuação da rodada entre todos os participantes é premiado. Isso se chama tiro curto ou rodada única. Então a primeira estratégia é: o seu time de liga clássica é para liga clássica, o seu time tiro curto é para tiro curto. Então você precisa ter pelo menos 2 times para jogar um liga clássica, outro tiro curto. O ideal é ter 4 times, mas se você tiver 2 já ajuda, porque você vai ter um para tiro curto e um para liga clássica. Essa é a primeira dica. Segunda dica, você precisa de escalar uma base. Você precisa de escalar uma base para jogar tiro curto. Então, por exemplo, esse time que está aqui à esquerda é o meu time para a liga clássica. Então, observe que os objetivos são diferentes. Aqui é o meu time de regularidade. Para buscar regularidade, aqui na zaga, o que nós precisamos de ter na defesa? No máximo uma dobra. Eu tenho, por exemplo, uma dobra do Atlético, que era uma base favorita para a rodada. Não deu certo porque tomou gol. E tem um jogador aqui do Santos, que era a segunda base favorita da rodada. Eu coloquei o técnico do Santos aqui. Então eu tenho 2 da defesa do Santos e 2 do Atlético, que seriam as bases favoritas da rodada. Isso para a Liga Clássica é o ideal. Você não pode colocar todo mundo aqui de um mesmo time, que se você perder pontos, você já vai perder muitos pontos só na defesa. Então o ideal é você diversificar a defesa. Se fosse tiro curto, o que eu deveria fazer? Colocar todo mundo aqui do Atlético, incluindo o técnico, ou todo mundo do Santos, incluindo o técnico. Então os 5 da defesa do Santos, mais o técnico do Santos. O Santos não tomou gol na rodada. Quem foi com a base do Santos se deu bem na rodada, porque ganhou muitos pontos ali na defesa do Santos, já que o Santos não tomou gol. Essa é uma segunda dica, né? Você precisa de escalar uma base. Terceira dica: analisar o tamanho da liga tiro curto que você joga. Então você está brincando aí com seus amigos, a liga tiro curto tem 50 pessoas, 60 pessoas, no máximo 100 pessoas, a estratégia é uma. Se você vai disputar uma liga gigante que tenha lá 2.000, 3.000 participantes, ou que tenha lá 50 mil participantes, como é o caso do Catimba, o que você precisa fazer? Uma estratégia diferente. Então, quando você está numa liga pequena, você pode, por exemplo, escalar a base favorita da rodada, porque você está numa liga pequena. Então, pensando nessa rodada 36, quais eram os times favoritos? O Atlético Mineiro e o Santos. Essas seriam as 2 bases mais favoritas da rodada, deveriam ser as mais escaladas para a rodada, desde que você estivesse jogando ligas tiro curto pequenas. Então, por exemplo, se você joga uma liga tiro curto de 100 pessoas e colocou a base do Santos, nesse momento você está brigando para ganhar uma graninha nessas ligas pequenas. Isso vale para a liga pequena. Se for uma liga grande, gigante, você precisa de fugir dessas bases favoritas e tentar uma base que tenha potencial. Aí você vai falar assim, mas por que eu vou fugir da base favorita se é ela que vai imitar? Se você está numa liga gigantesca, como é o caso do Catimba, se você fugir da base favorita, você vai fugir dos seus concorrentes, porque muita gente vai pensar igual a você.
80% das pessoas que vão jogar tiro curto vão pensar nessa rodada 36 na base do Santos e na base do Atlético. Por isso que eu falo, se você tiver 3 times, você vai colocar uma base de segurança, que é a do Santos, por exemplo, e o outro time você vai apostar numa base de potencial. Por isso o ideal é ter 3 times, 2 para tiro curto e 1 para a Liga Clássica. Então imagine só, eu tenho 3 times, os 2 de tiro curto. Um eu vou na base favorita e o segundo eu vou numa base de potencial. Essa rodada, inclusive, eu sugeri como base de potencial o Atlético Paranaense. Não deu certo, mas era uma base de potencial porque os 5 jogadores da defesa, né, incluindo o goleiro, são jogadores de potencial para cartola, né? Por exemplo, Thiago Heleno, que foi o cara que fez o gol, o Pedro Henrique, que também não negativou, os 2 laterais, o Abner é muito bom no apoio e o Santos também é bom goleiro. Isso é uma base de potencial para a rodada, uma base de potencial. Então, quando você disputa ligas tiro curtos menores, você vai analisar as bases favoritas e vai nessa base favorita. Se você vai disputar uma liga tiro curto maior, o ideal é você fugir da base, que é a mais favorita da rodada, e buscar ali uma terceira, uma quarta base nessa escala de favoritismo. É uma base de potencial. Essa é a terceira dica, hein? Vamos agora para a quarta dica. Focar em bases que tenha potencial na defesa. Essa quarta dica eu já falei, né? Então, por exemplo, pega o Atlético Paranaense, tem potencial na defesa, eu foco nessa base desse time. Pega o Corinthians, tem potencial na defesa, foco na base desse time. Pega o Ceará, que tem potencial na defesa, foco na base desse time. Então, o que é a base? Repetindo, você vai ter que colocar os 5 jogadores da defesa e o técnico nessa base. O meio e o ataque, você já pode buscar jogadores de potencial e esses jogadores do meio e do ataque não precisam necessariamente ser da mesma base. Quinta dica, buscar escalar um capitão diferente em caso de ligas tiro curtos grandes. Então, se você estiver disputando uma liga de tiro curto grande, tenta buscar um capitão de potencial, mas que não estão entre os mais escalados. Então, por exemplo, nessa rodada 36, quais eram os capitães de potencial, tirando o Marinho, que era o mais escalado? Tirando o Gabigol, que também estava bem escalado? Tirando o Claudinho, que era bem escalado? Então, quais seriam os capitães de potencial? Diego Souza, que acabou tomando cartão amarelo e fez 6 pontos. Fernandão do Goiás, que fez 10,70, era um cara também de potencial. Carlos Eduardo do Atlético Paranaense também era um cara de potencial. Um atacante do Atlético, que não estava entre os mais escalados, tipo Sacha, que fez gol, era um atacante também de potencial. E os goleiros, quando eles mitam, eles também são muito bons para tiro curto. Basta lembrar, por exemplo, no goleiro do Atlético Goianiense, que faz gols, porque bate pênalti, bate falta, e é um bom goleiro. Ele é um goleiro típico para tiro curto. Então, essa é uma outra dica. Bom, é claro que se você está disputando uma liga tiro curto menor, você vai ter que pensar no capitão da maioria. Então, você vai nos 3 capitães mais escalados. Mas se você está disputando uma liga tiro curto maior, você vai em capitães que tenha potencial, mas que menos pessoas vão escalar, porque você terá menos concorrentes. Então, por exemplo, teve uma rodada aí que o David do Fortaleza mitou na rodada e teve gente que ganhou catimba colocando o David de capitão. Era um capitão muito diferente para a rodada. Bom, sexta dica, procure fazer as chamadas conexões ou as chamadas ideias de arco e flecha. O que é isso? Olha aqui nesse time meu, que é um time para a Liga Clássica, mas que tem conexões. Olha, qual a conexão que eu tenho aqui? Gabigol e Arrascaeta, e tenho Gabigol e Everton Ribeiro. Então, essa conexão aqui, Gabigol e Everton Ribeiro, no caso do jogo do Flamengo de ontem, ela deu certo, porque o Gabigol fez o gol e o Everton Ribeiro deu assistência. Então, eu fiz 13 pontos nessa única jogada que teve. Se não fosse essa jogada, eu não teria nem pontuado com esses 2 jogadores. Então, as conexões, elas ajudam muito na hora do tiro curto. Você pensar em colocar um meia que possa dar uma assistência para um atacante, ou de repente dobrar atacantes que possam dar passe um para o outro, tipo Bruno Henrique e Gabigol. Essa então foi a sexta dica, né? Procurar fazer as chamadas conexões de arco e flecha. Sétima dica, para tiros curtos menores, você coloca pelo menos 5 jogadores dos que estão mais escalados na rodada. Então você vai lá no site do GE, né, da Globo, e você consegue visualizar lá os mais escalados. Se você tiver um aplicativo que é o Parciais, também você consegue visualizar os 20 jogadores mais escalados. Então, se você vai disputar tiro curto e a liga é menor,
Você pega os cinco mais escalados da rodada, aqueles que estão sendo os mais escalados da rodada, pega uns 5 e coloca ele no seu time. E os outros você vai mesclando com a aposta. Tiro curto também é outra coisa. Você tem que buscar jogadores de potencial, mas que não estão entre os mais escalados, para você ser diferente do adversário. Não adianta você colocar os 11 jogadores mais escalados da rodada, porque aí se você mitar, todo mundo vai mitar junto. E aí uma diferençazinha ali de um goleiro, de um técnico que alguém colocar diferente de você, ele vai ficar na sua frente. Então, para a liga tiro curto, você pode, se a liga é menor, pegar 5 jogadores dos que estão entre os mais escalados para você ter, e aí os outros 6 você mescla ali com jogadores de potencial e fecha numa base de potencial. Então se você pensar assim no meio e no ataque, por exemplo, o que eu posso fazer no meio e no ataque? Coloco 2 atacantes que são dos mais escalados da rodada e o terceiro eu faço uma aposta. No meio campo, coloco 2 dos meio campos que estão entre os mais escalados e o terceiro eu faço uma aposta. É assim que você começa a imaginar um tiro curto para ter possibilidade de ganhar. Outras dicas que vocês tem aí, cada um tem as suas dicas particulares, vocês podem comentar aí embaixo, né, fazer nos comentários, pode sugerir outros tipos de vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é sugestão de alguns inscritos, de gente que está comigo há mais tempo. Então, assim, faça também sugestões de vídeos para a gente crescer juntos. Muito obrigado e deixa o like, que o like ajuda o YouTube a fornecer aí as nossas dicas para outras pessoas, né? Recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. Espero ter ajudado. Um bom dia a todos.